O Partido Comunista Chinês tem prometido desenvolver cada vez mais a sua capacidade de produção de robôs humanoides. Enquanto a China avança no desenvolvimento dessa tecnologia, o governo americano se preocupa cada vez mais, principalmente no que se refere à espionagem e o uso desses robôs pelo Partido Comunista Chinês para atender seus interesses. Enquanto isso, Kamala Harris acabou de anunciar que o governador Tim Walz será a pessoa que concorrerá com ela para as eleições de 2024 nos Estados Unidos. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever. Lembre-se também de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos. O Partido Comunista Chinês tem trabalhado e se focado muito no desenvolvimento de robôs humanoides, que hoje em dia não só se parecem com nós, como também se mexem como humanos e também expressam sentimentos, como alegria, felicidade, ressentimento, raiva. E a questão é que o governo chinês tem utilizado esses robôs humanoides para atender os interesses de seu governo comunista, coisa que tem preocupado muito o governo americano. Segundo o Partido Comunista Chinês, até 2025 eles planejam produzir em massa esses robôs para exportar para vários outros países, e até 2027 esses robôs teriam um desempenho de classe mundial. Agora, recentemente o New York Post chegou a publicar ali uma reportagem comentando que vários congressistas americanos têm se movido ali nos Estados Unidos para tentar proibir esses robôs de entrarem nos Estados Unidos. Um deles é John Molinar. Ele é o presidente do Comitê Seleto da Câmara sobre o Partido Comunista Chinês. E falando para a NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times nos Estados Unidos, ele comentou que hoje em dia esses robôs humanoides não são mais uma ficção científica e que eles seriam usados dentro da cartilha ali do Partido Comunista Chinês. Ele citou 3 pontos principais. O primeiro deles seria que o governo chinês subsidiaria a produção desses robôs, fazendo com que eles se tornassem cada vez mais baratos e eliminassem a concorrência nos outros países. O outro ponto citado por ele é que esses robôs seriam utilizados pelo Partido Comunista Chinês para atender seus interesses nacionais. Outra pessoa que comentou sobre a utilização desses robôs humanoides pelo governo chinês foi o líder da maioria na Câmara dos Estados Unidos, o Steve Scalise. Ele disse que o governo chinês está procurando desenvolver esses robôs humanoides de uma maneira que eles eliminem os concorrentes americanos do mercado e que o governo americano fique dependente dessa tecnologia chinesa. Ainda, Jacob Halbert, que é do Senado ali dos Estados Unidos, ele comentou sobre as preocupações dessa tecnologia que está sendo desenvolvida ali pelo Partido Comunista Chinês. Ele disse que a velocidade com que isso tem sido feito é alucinante e ele disse que esses robôs podem ser utilizados pela China para espionar países estrangeiros, causar estragos em infraestrutura crítica e até mesmo causar danos físicos aos americanos. Ele comentou ainda que hoje um desses robôs pode correr muito rápido e também pode carregar vários tipos de materiais, como por exemplo caixas. Agora, para a gente entender um pouco melhor quais os riscos desses robôs ali humanoides que estão sendo desenvolvidos pelo Partido Comunista Chinês e como eles poderiam ser utilizados pela China, nós conversamos com Arthur Herman, que é um membro sênior do Hudson Institute. Eu vou trazer para vocês aqui uma entrevista exclusiva que ele deu para a NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times. Confira. Arthur Herman, muito obrigado por estar conosco. É ótimo tê-lo de volta ao programa. É ótimo estar de volta. Agora, o New York Post está informando que a China desenvolveu robôs humanoides que podem carregar caixas, correr e também absorver socos. Primeiro, qual é a sua reação a tudo isso? O que torna tudo isso possível é o uso da inteligência artificial e do aprendizado de máquinas pela China para o que chamarei de fins industriais. Em outras palavras, não a utilizamos para gerar poemas ou trabalhos de conclusão de curso ou para fazer reconhecimento de imagens e outros tipos de coisas com as quais estamos familiarizados. E isso é realmente inteligência artificial industrial pesada, que é usada para aprimorar a manufatura, que é usada para aprimorar máquinas que fazem coisas, que carregam coisas, ou que transportam mercadorias e tecnologia. Portanto, o que estamos vendo é outro exemplo de como a China usou a inteligência artificial para o aprendizado de máquinas.
e a introduziu em um setor que mal começamos a entender. E é isso que esses robôs humanoides realmente representam. É um meio pelo qual a inteligência artificial agora pode alcançar, tocar e mover fisicamente coisas ou produzir coisas de maneiras que, eu diria, foram além do reino da ficção científica. Mas isso realmente entrou no reino do próximo grande passo da China como a principal potência industrial do mundo. Agora, expandindo um pouco mais esse assunto, o líder da maioria na Câmara, Steve Scalise, está chamando isso de ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, dizendo que, sabe, parece ficção científica, mas os robôs humanoides são reais e muito preocupantes vindo da China. Diante disso, os Estados Unidos deveriam proibir esses tipos de robôs humanoides da China? Bem, acho que essa é provavelmente uma boa ideia. Mas temos duas invasões diferentes acontecendo aqui, Tiffany. Temos essa ameaça de robôs humanoides chineses, mas também temos humanos chineses que atravessaram a fronteira nos últimos 3 anos, cerca de 33 mil deles. Esses são pessoas reais. São chineses do sexo masculino, muitos deles em idade militar, que conseguiram atravessar a fronteira e, de alguma forma, se infiltraram em nossa sociedade. Acho que é com essa área que temos que nos preocupar muito mais do que nos preocupar com o fato de robôs humanoides assumirem o controle de uma instalação. Há também um outro aspecto sobre a robótica chinesa e a inteligência artificial, e onde o governo chinês pode usar os robôs humanoides para ser capaz de usar isso a seu favor de maneiras nefastas. E isso foi abordado, creio eu, em outro artigo que também foi publicado, que tratava da ameaça de outros tipos de dispositivos robóticos chineses, como aspiradores de pó, como drones, que estão constantemente observando e coletando dados sobre nós, nossas famílias e nosso ambiente. E quanta ameaça eles podem realmente representar. Portanto, robôs humanoides, sim, não é ficção científica, são reais. Isso pode acontecer. Um exército chinês, o Exército de Libertação Popular, ser capaz de usar robôs humanoides como tropas suicidas, digamos, avançando no campo de batalha. E esse é um cenário real. Esse é definitivamente um cenário futuro. Mas a verdadeira questão aqui, Tiffany, e é sobre isso que você e eu já conversamos muitas vezes. A verdadeira questão é entender as possibilidades da inteligência artificial e do aprendizado de máquina e o que ela pode fazer em termos de segurança nacional, em termos de segurança econômica. Essa é, na minha opinião, a preocupação mais importante. Os robôs humanoides são a ponta do iceberg. Esse é apenas um sintoma de uma iniciativa muito mais profunda que a China está fazendo e que nós estamos muito atrasados, tanto na compreensão quanto na implementação em nosso próprio país. Arthur Herman, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado. Agora falando sobre a questão da corrida presidencial de 2024 ali nos Estados Unidos, Kamala Harris, que a princípio será a mesma candidata do Partido Democrata para essa corrida presidencial, anunciou ontem quem será seu vice-presidente. Será o governador Tim Walz do Minnesota. Hoje nós vamos conferir alguns detalhes sobre o posicionamento que ele tem tido para com o Partido Comunista Chinês nos últimos anos. Bom, de 2007 a 2014, ele foi um membro da Comissão Executiva do Congresso sobre a China, que é um órgão americano exclusivamente focado a discutir a questão de direitos humanos dentro da China. Ele também já pediu várias vezes abertamente para que o Partido Comunista Chinês parasse a perseguição aos hongkongueses, aos tibetanos e aos praticantes de Falun Gong, que é uma disciplina espiritual chinesa que vem sendo brutalmente perseguida desde 1999 pelo regime chinês. Ele chegou também a coassinar várias resoluções, e uma delas, de 2015, pedia ao Partido Comunista Chinês que parasse a extração forçada de órgãos de minorias ali perseguidas dentro da China.
Tudo isso começou desde 1989, essa postura mais firme que ele tem com o Partido Comunista Chinês. Isso porque na época ele lecionava em um colégio ali dentro da China e ele presenciou o massacre da Praça da Paz Celestial, que foi quando várias pessoas foram às ruas para pedir ao governo chinês por mais democracia, menos censura, mais liberdade, melhores condições econômicas. E muitos deles foram mortos ali pelo regime comunista chinês, que mandou o exército às ruas para atirar contra aqueles manifestantes. Depois disso, ele realmente ficou chocado com o posicionamento do Partido Comunista Chinês no que se trata de direitos humanos e começou a ter uma postura mais firme para com a China. Vamos conferir exatamente o que ele comentou sobre isso. Parecia que a liberdade estava varrendo o mundo. E era um sentimento muito otimista. Lembro-me de acordar e ver as notícias do dia 4 de junho, que o impensável havia acontecido. Houve muitas decisões a serem tomadas e muitos de meus colegas decidiram voltar para casa e não continuar. Eu senti que era mais importante do que nunca ir para garantir que a história fosse contada e para que o povo chinês soubesse que estávamos ali, que estávamos com eles. Foi incrível assistir enquanto a deusa da democracia se erguia e foi muito poderoso. Sinto-me honrado por ter estado lá e ver o espírito do povo chinês tentando, com muito orgulho de seu país, mas entendendo que a liberdade precisa brilhar. Portanto, estou aqui hoje como representante do povo de Minnesota, mas também como representante do governo dos Estados Unidos. Estamos ao lado dos combatentes da liberdade em todos os lugares e precisamos deixar isso claro. Interessante a gente pontuar também que em 2016 ele chegou a se reunir com o Dalai Lama, que é o líder espiritual do Tibete. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Muito obrigada por assistir. Lembre-se de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo numa próxima.